Essa forma, ela vai te permitir alterar o nome de um conjunto de células sem precisar entrar nessa página de novo nome. Vamos simplesmente alterar o nome aqui na barra de fórmulas. Por exemplo, vamos selecionar essas células, essas 4 células, e darei o nome a ela de teste barra de fórmulas. Pressionarei Enter e automaticamente, quando eu seleciono essas 4 células, olha o nome que aparece. Aí você, Rafael, mas será que realmente funcionou? Para te mostrar que funcionou, eu vou vir em gerenciador de nomes. E aqui está o nome, teste barra de fórmulas. E se olharmos as células que se referem, é exatamente essas 4 células, de S1 até T2. Pronto, agora vamos focar em outro exemplo utilizando nomes. Vamos agora focar em outra opção, que seria a utilização de variáveis, ou nomes, se você preferir, nas fórmulas e funções. Como aqui não temos um exemplo prático nesse nosso projeto, eu vou te mostrar uma forma bem simples de utilizar esses nomes para as fórmulas. Mas você deve utilizar isso, ou seja, nomear uma célula, caso você utilize muito ela no seu processo. Então, ao invés de você ficar decorando, por exemplo, vamos imaginar que no meu projeto eu utilizo muito essa célula X1. Então, ao invés de ficar decorando, não, a X1 é que eu sempre vou utilizar. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, o nome de comissão. Vamos dizer que isso fosse uma comissão do vendedor. Então, eu colocaria comissão e a comissão seria de 10%. Então, toda vez que eu quisesse chamar comissão, ao invés de eu clicar na célula, sempre, eu poderia chamar simplesmente comissão. E ao chamar ela, já será feita a referência. Ou seja, utilizar nome em fórmulas e funções é interessante sempre que você fizer muito referência com aquela célula. Tudo bem? Essa seria uma outra forma de utilizar o nome. E como você consegue ver, você consegue diferenciar bem quando é uma função ou quando é um nome no Excel. Ou seja, quando tem esse símbolo de fx, é uma função, e esse símbolo com intervalo de células é um nome, tá? Agora, vamos para a segunda aplicação, que é o que utilizaremos nesse projeto. E antes de te mostrar, eu vou limpar esse exemplo de comissão, tudo bem? Vou limpar e também limpar essas duas variáveis. Vamos limpar essa teste, excluir, teste barra de fórmulas que criamos e também comissão. Pronto, excluímos essas três e agora sim, vamos começar. Eu vou criar um nome com as células do nosso gráfico de Dividend Yield atual. Ou seja, eu vou selecionar todas essas células e vou criar uma variável. Ou seja, eu vou definir o nome. E esse nome eu vou colocar Dividend Yield atual. Se você quiser, ainda você pode colocar FIIs. Então, eu vou pressionar agora OK. E um cuidado que eu te peço para você ter é simplesmente de não colocar espaço. Ou seja, vamos criar também um nome para esse, Dividend Yield atual acumulado. E aqui não coloque espaço, tá? Que não vai funcionar. Olha só. Você precisa colocar um hífen. Então, vamos colocar o hífen e FIIs. E agora, para te mostrar o quão legal é esse nome, eu vou lá uma célula lá embaixo. Ou seja, vamos descer lá para a última linha do Excel. E aqui eu vou escrever o nome da nossa variável. Por exemplo, dividend. Ao pressionar Enter, quando colocarmos o nome, seremos levados automaticamente para aquele gráfico. Com essa explicação e exemplo, você já tem alguma ideia do que a gente vai fazer aqui? Bom, antes de te mostrar o resultado final, eu vou colocar uma forma aqui embaixo da segmentação de dados, tá? Vamos diminuir um pouco essa segmentação. E também tirar essas bordas dela, que não está tão legal. Vamos colocar esse estilo. E agora vamos inserir uma forma. Nessa forma, eu vou colocar o nome de Dividend Yield atual. Aí eu vou simplesmente copiar essa, pressionando o Ctrl e arrastando com o botão esquerdo, e vou colocar aqui Dividend Yield, 12 meses acumulado. Centralizar as duas, colocar mais para a esquerda, reposicionar aqui. E agora vem a mágica, que é novamente a nossa ferramenta de link, que além de te permitir ir de planilha para planilha, a gente também consegue ir para um nome. E olha só, vamos clicar com o botão direito, link, colocar neste documento e aqui embaixo das referências de célula, ou seja, das planilhas, a gente tem os nomes definidos, que nesse caso são exatamente os nossos dois nomes.
Como estamos mexendo na forma de dividend yield atual, colocaremos essa célula. E no acumulado faremos a mesma coisa. Pressionaremos na célula Ctrl K, que é o atalho, e aqui será o acumulado. E olha só o que acontece. Ao clicar, ele seleciona. E ao clicar o acumulado, ele mostra o acumulado. Ou seja, nós conseguimos automatizar nossa planilha com pequenas ferramentas que unidas deixam o nosso projeto sensacional. Vamos entender o que é um dashboard, porque simplesmente começamos a construir um, mas não entendemos ainda o que é. Bom, resumindo de forma bem simples, seria uma ferramenta, no caso, uma planilha, para ajudar na tomada de decisão, de forma dinâmica e objetiva. E por mais que esse nosso primeiro dashboard seja simples, conseguimos, por meio da análise dos gráficos, escolher, nesse caso, por exemplo, um fundo imobiliário para investir de acordo com um conjunto de indicadores. Então, agora que entendemos o que seria esse nosso dashboard, vamos dar continuidade à sua criação. Vamos inserir mais 2 indicadores. E o primeiro deles seria o P sobre VP, que em resumo seria um indicador que avalia se o preço do fundo está caro ou não. Então vamos começar, tá? Bom, como já fizemos 2 vezes, vamos repetir o processo aqui. Primeiramente, vamos lá na tabela dinâmica e copiar uma tabela dinâmica, pressionando Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo, Ctrl C, pulo uma coluna e cola desse lado. Depois, botão direito, vamos mostrar as linhas de campo e aqui a gente vai alterar. Vamos tirar média de dividend yield e procurar aqui P sobre VP ou P sobre VPA. Então arrastaremos e aqui já está. Depois disso, com o botão direito em qualquer valor, vamos classificar. E aqui, nesse caso, é mais interessante que ele seja menor. Ou seja, quanto menor ele for, mais barato está o preço. Então será do menor para o maior. Aqui, ao invés de uma soma, mais uma vez, eu vou colocar média. Pronto. E agora já conseguimos inserir o nosso gráfico dinâmico. Gráfico. Lembrando, aqui a gente precisa trazer o nosso modelo, beleza? Então, modelo, fundos imobiliários. Vamos levar Ctrl X. Voltar para cá. Ctrl V. E aqui já vamos fazer alguns ajustes. Pronto. Agora, antes de começar a formatar o nosso gráfico, vamos copiar, colar, excluir esse gráfico anterior. E agora vamos redimensionar o nosso gráfico. Vamos ver a largura e a altura desse gráfico e copiar para esse. Seja 85 e 22. Agora aqui a gente vai precisar, primeiramente, alterar a porcentagem, pois não queremos que nesse caso seja porcentagem. E para fazer isso, clicaremos 2 vezes. Vamos lá em número. E aqui, ao invés de porcentagem, colocaremos número. Pronto. Além disso, eu não acho interessante que seja mostrado dessa forma, pois só tem um valor que está muito alto. Então vamos limitar para que quando acontecer um valor desse, ele não influencie em todos os nossos dados. Por isso, como a gente consegue ver, todos os nossos valores estão abaixo de 5. Então vamos clicar novamente nesse eixo e vamos dizer que o nosso valor máximo agora de limite vai ser 5. Ou seja, a gente consegue ver bem melhor agora os nossos valores. E esse nosso valor, que é 24, ele está indo lá para a parte superior. Para você visualizar melhor, se você preferir, você pode fazer o seguinte. Ó. Você pode clicar no gráfico e inserir o rótulo de dados, para ficar dessa forma. Mas nesse caso eu não vou colocar. Mas se você preferir, você pode colocar esse rótulo de dados, tudo bem? Agora vamos alterar o título. Aqui será P sobre VP. E o nosso pódio será, ao invés da coluna D, E, G, H, beleza? Aqui será G e aqui H. Então vamos copiar. E aqui alterar somente as linhas. Linha 4, linha 5. E aqui será a linha 6. Ao invés de porcentagem, agora a gente aqui terá número. Ou seja, se analisarmos, desses fundos qual está mais barato, é o CXTL11. A última coisa que temos que fazer é criar um nome para essa variável. Então vamos chamar de P sobre VP e colocar no final FIIs. Beleza? Pronto. Vamos criar um gráfico analisando o patrimônio líquido de cada fundo imobiliário.
ou seja, o quanto vale aquele fundo imobiliário. E claro que aqui a gente vai classificar esse valor do maior, que quanto maior vai ser melhor, até o menor. Tudo bem? Bom, então vamos começar. Vamos repetir exatamente o mesmo processo. Primeiramente, vamos na tabela dinâmica, copiar com Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo, Ctrl C, pulando a coluna, Ctrl V. Depois disso, mostrar lista de campo, e aqui a gente vai tirar o P sobre VPA, e vamos colocar agora patrimônio líquido. Quando colocarmos patrimônio líquido, aqui a gente vai também, como fizemos antes, colocar a média. Para finalizar, a última coisa que temos que fazer é, primeiramente, colocar em contábil. E além disso, a gente também precisa classificar. Então, botão direito em qualquer dado, classificar do maior para o menor. Tudo bem? Pronto. Até agora tudo ok, né? Vamos continuar criando o nosso gráfico dinâmico. Então, vamos clicar em qualquer lugar da nossa tabela dinâmica, análise e gráfico dinâmico. Aqui, mais uma vez, a gente vai para os nossos modelos. E vamos pegar o modelo que já criamos. Pronto. Nesse modelo, a gente vai pressionar Ctrl X e vai agora trazer para o nosso dashboard de fundos imobiliários. Então, Ctrl V. Deixa ele aqui do lado por enquanto. Daqui a pouco a gente vai formatá-lo. E a primeira coisa que vamos fazer é alterar o gráfico para o mesmo tamanho dos outros. Então, vamos clicar nesse. Analisar aqui no menu de formatar. 22 e 6.85. Então, vamos aqui. 22 e 6.85. Agora, olha só o que vamos fazer. Vamos copiar a formatação como fizemos anteriormente e colar essa formatação para esse gráfico. Depois disso, a gente vai excluir e pronto. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Mas olha só, aqui ainda temos que alterar alguns detalhes. Você concorda comigo que o nosso eixo Y está consumindo muito espaço desnecessariamente? E além disso, como você consegue ver, o nosso eixo Y está em porcentagem. Ou seja, a gente vai realmente precisar trabalhar com ele. Mas como é que você acha que a gente vai fazer isso? Bom, é bem fácil. A gente vai clicar duas vezes no eixo Y para abrir o menu de formatar eixo. Depois a gente vai vir nessa aba de número e a gente vai alterar de porcentagem para contábil. Só que ainda assim vai ficar estranho. Vamos pelo menos tirar essa casa decimal. Vamos colocar 0. E mesmo se eu fizer isso, ainda vai ocupar muito espaço. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem duas opções para fazer. A gente pode alterar nossa formatação lá na nossa tabela dinâmica, ou a gente pode alterar nossa formatação do número aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente vai colocar personalizado, e aqui a gente vai escrever o código da formatação, vai ser dinheiro. Depois de dinheiro, nós vamos colocar o dígito, que ele vai mostrar, e agora a gente vai adicionar um ponto. E esse ponto, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplificar os nossos valores, subtraindo cada ponto colocado 3 casas decimais. Ou seja, é como se eu precisasse multiplicar por 1000 quando eu tivesse esse ponto. E para reduzir esse tamanho, olha o que vamos fazer. Vamos colocar um ponto, ou seja, eu reduzi 3 casas decimais, e ao colocar outro ponto, ele vai reduzir 3 casas decimais mais 3, ou seja, vai reduzir um total de 6 casas decimais. E reduzindo um total de 6 casas decimais, isso vai ser o mesmo que eu multiplicar por 1 milhão. Então, para representar graficamente, eu vou colocar dessa forma. Vou colocar a letra M em letra maiúscula, informando que eu tenho que multiplicar por milhão. Depois disso, eu vou adicionar. E olha só como vai ficar legal. Dessa forma, ficou bem menor o espaço do nosso eixo Y. Se você quiser, você pode dar um espaço para o M ficar com espaçamento entre o valor. Ou seja, nessa primeira opção, nós temos 5 bilhões. Por quê? Porque temos as 3 casas do bilhão e o M de milhão. Se você preferir, você ainda pode reduzir outra vez e colocar um B, por exemplo, ao invés do M. Mas eu vou deixar dessa forma, tá? Bom, e agora para finalizar, vamos alterar o nosso pódio, pois queremos agora que seja mostrado os valores do patrimônio líquido. Então, vamos começar alterando o nome do nosso gráfico. E agora vamos alterar o nosso pódio. Vamos analisar nossa tabela dinâmica. Aqui, como você pode ver, está no G e H. Então, onde tem G e H, a gente vai substituir por J e K. Tudo bem? Então, vamos voltar. Onde tem G vai ser J. E aonde tem H vai ser K. Pronto.
Calma que a gente ainda vai alterar a nossa formatação, tá? Faremos a mesma coisa para esses dois, Ctrl C, Ctrl V, sendo que aqui ao invés de ser 5, será 4, e aqui da mesma forma. Pronto. E olha agora o que vamos fazer. Vamos aplicar a mesma formatação que fizemos para esse eixo aqui. Vamos clicar nessas 3 células, pressionando o Ctrl e o botão esquerdo do mouse. Vamos pressionar o atalho Ctrl 1, ou se você quiser, você pode vir nesse ícone, mais Ctrl 1. Depois, personalizado. E agora vamos colocar a nossa formatação personalizada. Vamos colocar R cifrão, para representar que é reais. E depois disso, a gente vai colocar o valor que queremos mostrar, 2 pontos, pois queremos multiplicar por milhão, um espaço, barra para colocar o caractere e um M maiúsculo. E olha como já está, vai ficar dessa forma. Vamos pressionar agora OK e pronto. Vamos só reajustar automaticamente essas colunas, dessa forma, e vamos reposicionar os nossos ícones. Algo mais ou menos assim. Pronto. E agora, ao mudarmos, automaticamente o nosso patrimônio líquido também está sendo alterado. Ou seja, está funcionando como esperávamos. A última coisa que faremos é dar o nome para esse intervalo. Vamos vir em fórmulas, definir o nome e a gente vai colocar, bom, esse nome vai ser patrimônio líquido, sendo que colocaremos FIIs. Ok, e agora a gente já tem outra variável. Bom, finalizamos mais um gráfico no nosso dashboard de fundos imobiliários. Na próxima aula, vamos dar continuidade à criação da nossa planilha com a sua formatação. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula.